Olá, eu sou Alessandra Calor, nutricionista especializada em doenças gastrointestinais, osteoporose e longevidade. E este é mais um vídeo sobre osteoporose. Fica comigo porque eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês sobre esse assunto. Qual o tratamento usual para osteoporose? Bom, de acordo com a medicina convencional, alopática, eles vão te indicar medicamentos. E existem dois tipos principais. Um é a Prolia, que é uma injeção que você toma a cada 6 meses. Esse medicamento vai interferir no metabolismo ósseo. Ele vai impedir que as células que destroem os ossos continuem trabalhando. Então, seu corpo passa só a construir ossos. E aí, quando você fizer um exame de densitometria óssea, você vai ver que teve um pequeno ganho ali no resultado, não é muito significativo, mas você vai ver como se fosse uma melhora, uma estabilidade da doença. Só que a indicação do uso de Prolia é de no máximo 10 anos, por conta dos efeitos colaterais. E também porque não tem nenhum estudo com ela com relação aos efeitos após os 10 anos de uso. Então, os médicos te encaminham para uma outra classe de medicamento, que são dos bisfosfonatos. Você toma mensalmente, por via oral ou injetável, e que tem uma recomendação máxima de uso de 5 anos, porque assim como a Prolia, tem efeitos colaterais e também não existem estudos sobre as possíveis consequências se você passar desse tempo de uso. E os efeitos são estes. Pela via oral, no caso do bisfosfonato, você pode muitas vezes sentir náusea, dor abdominal, constipação ou diarreia, irritação esofágica, úlcera estomacal. Tanto que a recomendação é que após você tomar essa cápsula, você precisa ficar pelo menos 1 hora em pé, você não pode deitar. E quando você toma de forma intravenosa, você pode sentir sintomas parecidos como o da gripe, dores nas juntas, dores nos ossos, dores musculares, baixa de cálcio no sangue, enfim. Tem também outras possíveis consequências que são raras, mas você está ali tomando esse medicamento, você está na mira, né? Você pode ser um desses casos raros. E quais são? O risco de necrose na mandíbula e fraturas atípicas. O que isso significa? Bom, as fraturas atípicas são fraturas que acontecem em locais que normalmente não aconteceriam, onde a estrutura óssea é bem forte. Porque o que acontece, gente? Esse osso velho também fratura. E o mais triste é que quando você tem uma fratura típica, ela dificilmente vai calcificar novamente. Então você corre o risco de ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida por conta dessa fratura. E a necrose de mandíbula? O que é isso? Bom, essa parte aqui óssea da mandíbula começa a ficar muito frágil. E aí quando você precisa fazer um procedimento mais invasivo, dentário, como um implante, por exemplo, o que pode acontecer? Bom, o local tratado não cicatriza, e aí começa a infeccionar esse buraco, até virar uma necrose que dificilmente vai se recuperar. Por isso você é sempre alertado pelo seu médico, ou pelo menos deveria, né, de que se você precisar fazer algum tratamento dentário, você deve avisar o seu dentista. E muitas vezes o dentista até se recusa a fazer um tratamento mais invasivo por conta desse risco. Talvez então ele peça uma janela aí de tempo sem tomar o medicamento, para daí ele arriscar fazer o procedimento. Bom, como eu falei, é raro, mas assusta. Então é para considerar bem, né, se a gente deve ou não tomar esse medicamento, porque existem outras formas naturais de você controlar a osteoporose e até mesmo reverter. Ao menos deveriam ser consideradas como primeira estratégia antes de você partir para esses medicamentos. Mas é preciso ver caso a caso, se a pessoa tem condições, por exemplo, de fazer atividade física mais intensa. Mas eu já vi casos de pessoas que estão na faixa dos 50 anos, que estão em boa forma, com a saúde ok, que podem muito bem ir para uma academia, fazer todo o trabalho de crescimento de massa muscular, que tem como resultado o crescimento de massa óssea, e ainda assim eu vi médicos prescrevendo para essas pessoas o bisfosfonato direto, sem passar pelo Prolia antes, que daria aí um ganho de pelo menos 10 anos de tratamento. E, né, são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que se informar ao máximo sobre essa doença, porque essa postura médica é muito irresponsável e danosa, e infelizmente a gente tem esses tipos de profissionais por aí. Por isso eu quero gravar mais vídeos aqui sobre esse assunto e eu espero que você possa acompanhar.
Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber o lembrete do novo vídeo e aproveite e dê um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mas só para concluir, imagine então você com 50 anos, nessas condições que eu falei, com tudo ok, mesmo que você comece pelo Prolia e depois vá para o bisfosfonato. Então você tem aí 10 anos de Prolia, mais 5 anos de bisfosfonato, isso são 15 anos. E depois, como é que fica? Você vai estar com 65 anos. Qual que é o plano para depois dessa idade? Não tem. Os médicos sugerem que depois você faça um uso recreativo de bisfosfonato. Ou seja, de vez em quando você toma ele. Mas não tem nenhum estudo que aponta como se deve seguir nesse uso recreativo. E nem os efeitos colaterais disso. E você provavelmente vai começar a ter perda óssea, já que você não está tomando remédio com a frequência que você estava tomando antes. E aí vai saber quanto que você vai perder. Porque você acumulou muito osso velho, você alterou o metabolismo ósseo, interferiu nesse funcionamento de renovação óssea. E você ficou fazendo isso por muitos anos. Qual que vai ser as consequências disso? Se o seu osso voltar ao metabolismo normal, ele provavelmente vai querer se livrar desse osso velho. Para quem começou a tomar um remédio aos 50, como que vai ser a vida dessa pessoa depois dos 65 anos? Eu estou aqui falando isso, gente, não é para bater de frente com a medicina alopática. Não é essa a minha proposta aqui. Eu estou falando algo que é importante, que as pessoas precisam ser alertadas e que muitas vezes não são alertadas nem pelos seus próprios médicos. Eu vejo isso na minha prática clínica. Então a minha sugestão é que você tenha consciência sobre que tipo de tratamento você está decidindo abraçar. Procure ter mais ferramentas, se empoderar de conhecimento para que você possa tomar essa decisão da maneira mais consciente possível e não deixar só na mão do médico que não está te informando sobre essas coisas. Como eu disse, cada caso é um caso, mas pode ser que no seu caso você não precise de nada disso. Saiba que nunca é tarde para ganhar massa muscular, capacidade cardiovascular, para virar esse jogo. Não importa a idade que você tem, você precisa da orientação correta, de preferência de um nutricionista, que vai te prescrever a dieta, os suplementos, para você começar a atividade física com o suporte necessário, para que você possa ir para uma academia sem que isso vire um martírio. Eu espero ter te ajudado a compreender melhor a osteoporose e eu deixo aqui o convite para que você me acompanhe nos próximos vídeos, porque eu tenho ainda muita coisa para compartilhar com vocês. Esse assunto é muito vasto, tem muita coisa importante que você precisa saber para você aprender a se cuidar, tá bom? Então até o próximo vídeo.